Olá, boa noite. Mais uma vez nos encontramos para as nossas histórias. Hoje nós iremos contar uma história que aconteceu na época do Imperador Trajano. Essa história, ela está registrada no livro Lições da História que Não Podemos Esquecer, editora Vida. Essa história, conta-se que na época do Imperador Trajano, ele decidiu que seria adorado como Deus. E como Deus, ele não permitiria nenhum cristão em suas fileiras, nas fileiras do seu exército. Acontece que na região das Gálias havia um pequeno batalhão de 100 homens. Estes eram homens fiéis a Deus, homens companheiros, leais, destemidos soldados. Eles adoravam, 60 desses homens adoravam o Senhor Jesus. Eles receberam a notícia com profunda tristeza. Por quê? Porque eles não esperavam aquilo por parte do imperador. E ali foi erguido um altar. Então ergueu-se um altar Trajano e os homens tinham que vir com a sua taça de vinho e despejar o vinho diante de Trajano. Dos 60, 20 começaram a pensar assim consigo: bem, se eu só derramar uma libação aí a um outro Deus, isso não é ofensivo. Mas 40 que conheciam o Senhor Jesus disse: não, nós jamais nos negaremos a adorar outro Deus senão o Senhor Jesus. Acontece que estes homens, por assim fazerem, eles tiveram que ser mortos, foram condenados à morte. E o seu corpo deveria ser colocado na geleira para que eles morressem. Aquela noite era uma noite muito fria e os homens já sentiam falta dos seus companheiros. Havia uma baixa no seu pequeno batalhão de 100 homens. Faltavam 40. Aí eles ouviam um cântico que vinha lá da praia e o cântico dizia: 40 soldados pedem de ti a coroa. E o comandante do pequeno batalhão também, ele, não conseguindo dormir, saiu para a praia. E quando ele sai para a praia, chega ali e fica a observar aquele cântico daqueles homens vindo da direção do mar. E o cântico cantava, eles diziam: 40 soldados pedem de ti a coroa. De repente o cântico caiu para 39. 39 soldados pedem de ti a coroa. É que um veio nadando, pegou a sua taça, encheu de vinho e despejou diante do altar de Trajano. Aquilo criou uma indignação no comandante. Seus homens não eram homens de recuar. Como pudera haver uma baixa daqueles valentes do Senhor Jesus? Ele então despiu as suas vestes, foi nadando, subiu no gelo e o cântico continuou por toda a noite. 40 soldados pedem de ti a coroa. Quando o dia amanheceu, haviam 40 corpos sobre o gelo. 40 homens fiéis ao Senhor Jesus, que jamais dobraram os seus joelhos diante de outro altar, que jamais reconheceram outro Deus senão o Senhor Jesus Cristo, que clamaram durante toda uma noite a promessa de Jesus. E a promessa foi: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, você também pode ser fiel a Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, Ele irá ressuscitar todos esses valentes que enfrentaram a morte porque creram no Senhor Jesus. Você também será fiel a Jesus? Você também não dobrará os seus joelhos diante de outra deidade, diante de um vício ou diante de qualquer outra coisa? Ser fiel até a morte é a promessa do Senhor Jesus. Ok?